O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Muito Mais Saúde. É um prazer muito grande receber vocês aí, né, através da telinha. E nós estamos aqui hoje numa situação especial, né, um momento de pandemia, gravando também, respeitando todos os protocolos, né, de segurança, com um certo distanciamento. Hoje nós estamos recebendo no nosso programa a doutora Andréa Goldani, e vamos falar um assunto muito interessante, que é muito importante nós abordarmos nesse momento, que é o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção com relação ao suicídio. E esses números vêm aumentando. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no programa Muito Mais Saúde. Então estamos aqui nesse momento com a presença da doutora Andréa Goldani. Ela vai se apresentar agora, vai falar onde, né, trabalha, onde, né, atende, para as pessoas conhecerem um pouquinho, né, doutora? Okay. Olá pessoal, então eu sou a Andréa, como fui apresentada aqui, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, eu sou professora universitária, dou aula nos cursos de psicologia, da graduação e na pós-graduação, e também sou psicóloga clínica e atuo na Córtex, que é uma clínica social, de atendimento social multidisciplinar, onde nós atendemos todas as pessoas que vêm com uma demanda para tratamento da saúde mental, né? E, portanto, pacientes com essas demandas associadas à depressão e ideação suicida, que é o que a gente agora vai falar um pouquinho, né, sobre o programa de prevenção, que é o Setembro Amarelo, e que tem toda uma iniciativa para minimizar, né, diminuir os níveis, né, a incidência de suicídio, né, de morte por doença mental, né? Então, assim, ajudar essas pessoas a se sentirem mais seguras, mais satisfeitas, mais esperançosas com a vida, e com isso minimizar, né, os efeitos da depressão, que a depressão é a doença que tem maior índice de suicídio, né? Também tem o transtorno afetivo bipolar e outros transtornos mentais, mas a depressão é o transtorno mais... É um momento que a gente está exatamente falando, Sim. né? E é importante a gente pensar no seguinte, pessoal, essa coisa parece que aconteceu assim do nada, né? Não, isso vem num crescente, né? Vem aumentando, até que chegou um momento que houve a necessidade de se criar essa data, né, especial. Sim. Isso vem mais ou menos... Né? O programa, né, de prevenção, assim, nesse formato de 2015, mais ou menos para cá, mas assim... já sentia essa necessidade de falar sobre esse assunto. Que, assim, nos próximos anos a depressão ela vai matar mais pessoas do que as doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Alguns pesquisadores confirmam essa tese, né, de que a depressão ela é tão prejudicial ou mais, né, na vida das pessoas. Agora surge uma pergunta, doutora, a questão, fala-se em depressão, né, que eu acho que é o princípio da situação da pessoa desejar um suicídio, né, desejar a própria morte. Sim. Mas fala-se que tem cura, depressão tem cura. Tem cura. Como é que funciona isso? Na realidade, a pessoa ela tem uma ela nasce com uma propensão à depressão, como qualquer outro transtorno mental, né? O ambiente ele pode otimizar, enfatizar essa propensão que já vem com a pessoa. Normalmente ela tem uma história familiar de depressão, né? Então ela não é a única pessoa da família que apresenta aquele problema, né? Mas um ambiente assim mais hostil, né, um ambiente menos favorável, ele pode acentuar, né, esses sintomas. Cura não existe, existe sim um tratamento. Para que a pessoa aprenda, né, a lidar com aquela situação com menos danos, né, à vida dela.
né? Existem vários tipos de transtorno de humor, a depressão é um deles, né? Temos a depressão grave, a distimia, são várias formas de expressão desses sintomas de tristeza, desânimo, desesperança, né? Então, se a gente consegue tratar essa pessoa, né, usando a psicoterapia, usando medicação em alguns casos, né, dependendo do nível de gravidade, né, da doença, essa pessoa ela pode melhorar muito, né? E até não vir a ter outro episódio de depressão. Ela teve aquele episódio, tratou, ficou tão bem que ela não vai ter mais Mas outro é episódio. importante ela buscar ajuda. Sempre, sempre. A O ajuda é essencial. A família tem que estar envolvida nesse momento. Sim, muito. A família é importantíssima. A família funciona como coterapeuta, né? Aquela que vai acompanhar a pessoa quando ela está fora do ambiente terapêutico. Então ela vai em casa ajudar, né, também a partir de uma orientação do terapeuta, a família vai em casa ajudar esse familiar para que ele possa estar assistido em todos os momentos, não só no momento em que ele está no médico ou que ele está no psicoterapeuta. Então a família é fundamental. É fundamental. Fundamental. Principalmente as pessoas que estão mais ligadas a esse problema, vamos dizer assim, a esta pessoa que está com depressão. Nós trabalhamos muito também, eu principalmente trabalho muito com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Nós trabalhamos com a questão da hipertensão, por exemplo. São 35 milhões de pessoas no Brasil com problemas de depressão. De depressão não, desculpa, de hipertensão. E se diz que é uma doença que ela não tem assim, ela é silenciosa. Na depressão, nesse transtorno, ele também tem o lado silencioso? Sim. Tem? Sim. A gente não imagina, de repente, que a pessoa possa... Muitas vezes não sabe que a pessoa está sofrendo com aquilo, né? Às vezes ela demonstra uma alegria tão grande que não dá para perceber. Às vezes não é nem que ela demonstra uma alegria, mas ela também não demonstra uma tristeza, ela não demonstra uma desmotivação. Então é importante que a pessoa ela aceite, né? Sim. Se ela está com essa situação ela precisa assim... falar, né? Ela precisa falar sobre a dor, né? Falar sobre o sofrimento interno que ela está vivendo. Isso é importantíssimo. E quando que ela sente mais essa situação assim, de depressão? Quando ela está sozinha, à noite? A pessoa depressiva, ela está deprimida o tempo todo. Eu posso te dizer que assim, o horário da manhã, o nascer do dia, para algumas pessoas ele é muito ruim. Né? Essa coisa de ter que começar o dia e não ter energia para fazer isso. Porque a depressão ela se caracteriza muito por essa falta de energia. É falta de energia psíquica. A pessoa ela não consegue se mover. Ela tem muita dificuldade de fazer qualquer coisa. Inclusive é interessante frisar que a principal característica da depressão não é a tristeza, mas o desânimo. O desânimo, a desesperança, não ver luz no fim do túnel. Agora a gente percebe também uma situação, é o seguinte, a pessoa, por exemplo, ela está passando uma situação que ela necessita de uma medicação que a acalme, porque ela é muito superativa, não consegue dormir, e a medicação ela acaba também dando esses sinais assim de não querer levantar, tá cansada, a gente fala, muita gente. Então há uma diferença também. Lógico que o psicólogo ele tem que fazer essa abordagem, né, essa anamnese da situação. Toma algum medicamento. Muito importante esse ponto que você toca, porque a depressão ela fica um pouco vulgarizada. Isso. A pessoa está um pouco triste, já está deprimida, e não é verdade. Às vezes está tomando uma medicação, às vezes está com um hipotiroidismo, e ela parece uma pessoa deprimida e não está deprimida, ela está com um problema na tireoide. Então, assim, a gente precisa, como você falou, o profissional que acompanha tem que ter um olhar muito específico, muito preciso, para saber caracterizar se é ou não. É bacana, quadro, porque nós estamos falando com as pessoas e elas podem pensar que estão deprimidas, mas essa parte da questão de acompanhamento médico com os medicamentos, porque a gente não costuma ler bula, né, de medicação. E muitas medicações também abaixam o ritmo da pessoa. Então há uma diferença muito grande. Muito grande. Então é importante. Mas eu acho que todo mundo precisa de
de um momento de falar um pouquinho com alguém que é profissional, que é o psicólogo, né? Com certeza. E é nessa hora que pode se descobrir que de repente não é aquilo que ela está pensando, que é uma depressão. Mas o assunto hoje é a depressão. Sim. É o momento que a pessoa chega numa situação em que ela parece que não encontra saídas. Sim, e às vezes saídas existem. Existem, mas ela não vê luz no fim do túnel, né? E aí é por isso que ela precisa da ajuda de pessoas próximas. Eu acho muito interessante essa sua colocação. Pessoas próximas, pessoas com quem ela tem afinidade, com quem ela tem vínculo, né? Para tentar mostrar para ela que aquilo é um momento. E que esse momento ele não vai ficar o tempo todo assim, isso vai passar. Ela vai conseguir sair dessa condição, assim, como né, profissional, com a abordagem de uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito. Essa pessoa gosta muito de mim, mas ela não se revela depressiva, Sim. né, com o intuito de se suicidar, mas de repente ela me dá um sinal. Sim. Como uma pessoa que eu gosto muito, eu percebo nela. Como eu vou abordá-la nessa hora? Quem ama não deprime, de repente vai deprimir mais ainda, vai falar, você está muito para baixo, você parece que aí vai dar uma positividade na pessoa, tipo assim, realmente parece uma coisa assim que, tipo assim, ele percebeu. Sim, isso pode ser ruim. Pode. A pessoa quando está deprimida, ela quer ser apoiada, ela quer ser acolhida. Então, quando você fala para ela, eu estou sentindo que você... Claro, a gente não vai ser assim direto, né? Sim. Mas a gente pode primeiro fortalecer a rede de apoio. E depois falar com a pessoa, né? Você, eu sinto que você não está no seu habitual. O que você acha da gente procurar alguém para nos ajudar? Se inclui, né? Quer dizer, não é para ajudar você, é para nos ajudar, né? E pode ter certeza que ela vai ver com bons olhos. Porque quem está deprimido quer ser ajudado, sempre. Doutor André, a gente vai dar uma paradinha agora e daqui a pouquinho, então, a gente volta com um programa Muito Mais Saúde. Aguardem aí. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implante Center, estamos esperando por você. Você tem perda auditiva? Na Audioserra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido. Recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Estamos de volta do programa Muito Mais Saúde, hoje no Setembro Amarelo, a questão do suicídio. Estamos aqui com a doutora Andrea Goldani e ela nos falava sobre a situação, né, do suicídio, situações decorrentes, né, casos que aconteciam e o período que vem sendo falado, né, no mundo sobre esse assunto, lá desde 2015, necessidade de se criar esse período e falar sobre esse assunto. Hoje, nesse segundo bloco aqui, eu gostaria, doutora, de falar mais
com relação ao momento que estamos vivendo, que é a questão da pandemia. A pandemia trouxe um novo também para essa questão do Setembro Amarelo. Sim. E com certeza assim, não se tem dados ainda, porque não pode nem se fazer uma pesquisa muito aprofundada, ainda, né? Mas com certeza nós estamos vivendo aí num período diferenciado. Sim. E o que a senhora poderia nos ajudar, nos trazer como experiência que a senhora tem vivido atualmente? Então, nós já vimos percebendo um aumento na procura pelo tratamento, né, de psicoterapia, com pessoas se queixando dos sintomas principais, né, da depressão, que são esses que nós comentamos, né, anteriormente, que é a desesperança, o desânimo, a falta de energia. Então, algumas pessoas já nos procuram com essa queixa, né? Muitas pessoas com atendimento online, pessoas que não aceitavam atendimento e que agora estão aceitando porque estão sentindo a necessidade, né? E também pessoas que vêm no presencial com essa demanda. Então, assim, na clínica a gente já percebe esse aumento. Certamente muitas pesquisas já estão sendo feitas e que vão confirmar essa hipótese de que a demanda vai aumentar muitíssimo no pós-pandemia. Acelerou essa questão, nesse processo, dessa tendência, vamos dizer, como a senhora disse, já vem na genética da pessoa. Sim. E ela, de repente, vamos dizer, estava vivendo um momento, entre aspas, né, tranquilo e agora... e de repente a coisa muda e aí aquilo flui, né? Aquilo passa a existir e ela não sabe lidar com aquele momento. Porque, veja, a depressão está associada com luto, perda, né? Sim. Nesse momento nós tivemos muitas perdas de pessoas queridas, perda de uma condição de vida, né? Hoje nós não podemos mais viver como vivíamos. Então as perdas são reais, né? Então, se a pessoa já tem uma pré-condição para desenvolver um quadro de depressão, o ambiente agora está muito favorável. Porque é um ambiente que está exigindo da gente o quê? Adaptação, flexibilidade, e que às vezes a pessoa não consegue ter, porque ela já tem todo um histórico que não favorece. E esse ambiente também bem hostil, vamos dizer assim, não que ele seja hostil, mas é um ambiente muito diferente. E nós não temos ainda, talvez, as ferramentas que seriam necessárias para lidar com esse momento. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se essa pandemia vai acabar agora, esse ano, ou ano que vem. Isso gera nas pessoas, né, uma sensação muito negativa. Né? A doutora comentando me faz pensar, né, que a gente tem casos, milhares de situações, né? A questão do Setembro Amarelo fala sobre suicídio. Tem as pessoas que têm tendência já, né, a isso, mas também são aquelas que também estão sendo expostas a situações que, na realidade, tipo assim, eu prefiro morrer. Aí começa a desenvolver isso dentro da cabeça, porque perde o emprego, ou começa uma situação deprimente. Sim. Então, realmente, a gente está vivendo uma situação bem diferente. Agora, a gente pode perceber duas situações. Eu pelo menos, quando pensamos aqui em falar sobre esse assunto, me veio na cabeça duas situações. Quando a pessoa fica em casa, né? Esse ficar em casa pode ser que tem outras maneiras de trazer um tipo de depressão e desejo de suicídio. A primeira que eu vejo assim, é o distanciamento de pessoas que você gosta muito. Sim. E o segundo é você se aproximar de pessoas que você não gosta. Sim. Você está na sua casa e você, por exemplo, jovens. Eu vi uma matéria que um grande percentual de jovens se suicidam. E às vezes não gostam de estar perto dos pais, né, de algum parente que causa um transtorno, esse mal-estar acelera esse transtorno, né? Como a senhora pode ver também essas situações, como a gente trabalhar isso? Então, nós temos realmente duas situações muito complexas nisso que você fala. Primeiro é a questão da saudade, do desejo de estar com o outro e não poder estar, é o luto. Né? Mas nos idosos, por exemplo, que chama muita atenção. Eles não estão podendo estar com os netos, com os filhos, só à distância, né? E alguns deles já muito tristes e muito para baixo e quase mesmo
entrando num processo depressivo, né? Existiam alguns casos, eu já ouvi, já li sobre isso, em que os filhos tiveram que retornar para a casa dos pais, porque os pais estavam muito mal, né? Então, assim, a necessidade do convívio, né? E o outro lado, que é nem toda casa é uma casa que é acolhedora, que é agradável, e que eu posso estar, tanto que o índice de violência doméstica aumentou muito, né? Feminicídio e essas coisas todas que a gente vem acompanhando, né? Porque estar em casa, às vezes, com algumas pessoas realmente não é muito saudável, né? Muito agradável, né? Então, a sugestão para as pessoas que se sentem um pouco rebaixadas no seu humor, né, na sua energia emocional, é tentar encontrar fontes de prazer, buscar fontes de satisfação, tentar se aproximar daquelas pessoas, mesmo que seja por vídeo, por ligação, aquelas pessoas pelas quais você se sente apoiado, que você gosta de ouvir uma palavra, né? Buscar, porque a depressão como a gente já falou, ela se caracteriza por uma perda de interesse, por um desânimo. Então tentar melhorar isso no sentido de buscar fontes de energia que traga prazer, que traga satisfação. E lembrando sempre, a ajuda de um profissional. Ah, sim. Porque a gente, né, vai falando essa situação de que a pessoa precisa de mudar seus comportamentos dentro dessa pandemia, mas às vezes ela não consegue controlar isso e ela precisa de ter alguém que trabalhe com técnicas, né, que possam e não esperar muito, né? Eu acho que logo que a gente perceba que as coisas não estão fluindo como deveriam, porque a gente se conhece muito bem, né? Ir logo buscar essa ajuda, né? Se não for direto com um profissional, que seja com alguém que possa te levar para esse profissional. Porque quanto mais rápido a gente chega, né, nesse lugar de apoio, né, com técnicas, como você falou, né, baseado em pesquisas, né, menos você vai sofrer com a doença, né? E uma coisa que eu acho importante citar aqui, nem todas as pessoas que são depressivas, elas pensam em se matar. Sim. O suicídio, ele pode estar associado a uma depressão, como pode estar associado a outros transtornos também, né? Mas assim, para chegar no ponto, né, de uma pessoa depressiva ter a ideação suicida, existe um tempo grande que já pode estar sendo trabalhado. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse programa. Exatamente para você não chegar num ponto, né, de ser mais uma estatística. Sim, né, cada vez é maior, né? É maior. Cada vez Agora, maior. é importante, gente, realmente trabalhar essa questão das pessoas mais próximas. Sim. Porque é uma coisa que o ser humano não gosta de aceitar uma situação inferior, tipo assim, se sentir, dizer assim, eu estou com problema. Não tem que ter vergonha disso, né? Não porque precisa, todas as pessoas têm problemas, né? Todos. Então, poder pedir ajuda é fundamental e importante, né? E você que tem aquela pessoa que você é uma pessoa amada e você perceba alguns sintomas, eu acho que é importante realmente falar sobre essa questão toda para ela com jeito, né? Que tem formas, né? Que tem saída, né? Eu tô sentindo você diferente. Sim. E tentar ver se realmente está acontecendo, sem dizer para a pessoa, você está depressivo, né? Estou te achando. Não, o que está acontecendo e tal, e aí a pessoa começa a se entregar e de repente aí você diz para ela, olha, eu te aconselho procurar um profissional, eu me coloco à disposição. Acho que essa sua fala é importante, né? Porque nesse momento não é para confrontar, é para acolher, né? Então assim, eu não preciso falar diretamente sobre o assunto, mas eu posso sondar, né? Eu posso me mostrar disponível, né? Estou aqui para ficar com você, para estar com você. Nós né? estávamos, doutora, já trabalhando muito também nessa questão do passado, falando do distanciamento. Né? A tecnologia estava distanciando as pessoas. Sim. Aí entrou a pandemia. E aí ela é necessária, né? Então, assim, a necessidade que nós temos de ter pessoas ao nosso lado é muito importante. Mesmo que seja de uma maneira digital, vamos dizer assim, né? Hoje em dia a gente adora ver as pessoas na telinha, né? Nós somos seres humanos que precisamos também nos adaptarmos a essa nova
esse novo momento a neurociência diz que nós somos os seres com maior capacidade de adaptação, né? Nós temos um cérebro evoluído, plástico, que se transforma. Sim. Então, nós temos toda a condição para aprender a lidar com isso, né? Exatamente. E aí que a gente passa essa ideia para as pessoas de que elas também precisam entender isso, esse momento, porque essa questão de depressão pode vir por isso, por muita mudança. Eu conheço pessoas que detestam tecnologia. Sim. E agora tem que buscar tecnologia. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Pessoas até super inteligentes, vamos dizer assim, mas elas tinham a necessidade muito grande de ter aquele dia a dia, a coisa mais comum. Sim, eu tenho visto muito assim a procura das pessoas, a questão de vida no campo, na roça. Muitos estão procurando porque estão cansados, né, de viver essa vida, tumulto, essa correria. E isso eu acho que se a pessoa estiver numa cidade e não tem como ir para um outro local, por isso que a gente fala, tem que procurar ajuda. Sim, ajuda é fundamental. É fundamental. E assim, não ter vergonha, acho que é interessante frisar isso que você citou e a gente poder frisar, assim, depressão é doença, não é frescura. Desculpa falar assim um termo, né, mas a gente ouve muitas pessoas minimizando, né, os sintomas da depressão, como, isso daí é coisa de quem não tem que fazer, arruma um serviço que isso passa. Isso não é verdade, né? Depressão é doença e se a gente não cuidar, a gente pode estar engrossando as estatísticas mesmo, né? E me fez pensar uma coisa, a doutora me fez pensar uma situação. Às vezes dentro da família mesmo, nós temos aquela situação, não, você está fresca demais, você está fresco demais, e de repente a pessoa vai e comete um suicídio. E eu acho que aquela situação da pessoa que estava acusando, isso pode ficar uma culpa muito enorme, um trauma. Então também eu acho que assim, é bacana, né, a pessoa também observar esse movimento. Às vezes tudo bem, numa maneira, num reflexo, né, dizer assim, isso é frescura, você não tem tempo nem para pensar dessa forma e tal, e você, essa pessoa que está dizendo isso, principalmente naquele círculo familiar, ela poder dizer para a pessoa assim, realmente eu estava enganado, eu estou sentindo que você precisa de ajuda. Isso, exatamente isso. Eu queria deixar esses minutinhos agora para a gente encerrar, só dar as últimas palavras para os nossos... Eu acho que o que é importante dizer, bastante importante, né, é que essa campanha do Setembro Amarelo vem alertar a população da necessidade de cuidar da saúde mental, né? Não esperem para ver o que vai acontecer. Procurem logo, busquem ajuda, né? Existem várias opções, né, para acolhimento, para tratamento. Não minimize, né, aquilo que você está sentindo. O que vocês sentem é importante e merece cuidado. Então, as minhas palavras nesse momento são nesse sentido, né, de se cuidem, né, não esperem as coisas ficarem ruins, né, façam um trabalho preventivo mesmo, para que a gente possa ter saúde mesmo, ter uma saúde integral, né, e uma população saudável é uma população, né, feliz, é uma população que vai produzir coisas bacanas, né, então cuidar da saúde é muito importante. Doutora, muito obrigado. E o programa Muito Mais Saúde fica por aqui. Nós esperamos vocês. Até a próxima. Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços: abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade.
consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis. Sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 22 99802 3500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis. Competência e No transparência. programa de Olho na Diabetes de hoje, nós vamos falar sobre psicodesafios, trabalho voltado para as mulheres. Aguarde, daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, como é que foi a semana de vocês? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa de Olho na Diabetes e hoje nós estamos recebendo aqui na Associação dos Doentes Crônicos do Brasil, nós estamos no espaço da associação, recebendo a doutora Flávia Peçanha, ela é psicóloga clínica, e vamos bater um papo muito bacana sobre um assunto muito legal hoje no nosso programa de Olho na Diabetes. Então estamos aqui com a doutora Flávia Peçanha, um prazer muito grande recebê-la aqui conosco. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho então sobre o seu trabalho, onde a senhora atende, e a gente desenvolver aí o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Pode falar, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, conversando um pouco sobre terapia, sobre psicologia. Eu sou formada há 19 anos, trabalho há mais de 10 anos só com mulheres, com gestantes, desenvolvendo um trabalho específico para mulheres. Então, eles me convidaram, para estar podendo participar um pouco com vocês de um programa específico. Nós vamos falar especificamente para mulheres, para mães, para esposas, para empreendedoras. Vamos estar aqui hoje falando um pouco sobre isso. E vocês podem pensar assim, o que tem diabetes a ver com esse assunto? Tem tudo, né? Porque, com certeza, temos mulheres diabéticas, que precisam desse apoio psicológico. E hoje o assunto é um assunto que eu demorei até pegar aqui, no começo, entender um pouquinho, que é essa questão desse assunto, psicodesafios, trabalho voltado para mulheres. Aí vem a primeira pergunta, doutora, o que são limites saudáveis? Então, eu estou desenvolvendo um trabalho chamado Psicodesafio, e um desses psicodesafios são sobre limites. Então, falar um pouco sobre limites, o que é um limite saudável? A gente pode entender que dentro da questão de limites, a gente está falando especificamente sobre o nosso espaço, a nossa vida. Se a gente olhar para algo igual essa sala, nós temos os limites, são as paredes, que estão fechando esse espaço. E na nossa vida nós também temos limites. E o que é um limite saudável? É você se proteger, é você se cuidar, é você estar dando importância à sua própria vida, ao cuidado específico. E se a gente for falar de diabetes, a gente tem que estar se cuidando, se olhando. O que é isso? Às vezes você está com uma glicemia alta, não sei se fala assim, glicemia, insulina. Se você está com alguma coisa alta, você não pode comer doce, então você acaba ingerindo, então você perde seu limite. Se você tem que usar a insulina, você acaba prejudicando seu corpo. Então, limite saudável significa você cuidar de você. Então, saber os seus limites, é isso? Isso, saber aonde você pode, até onde você não pode. Agora, aqui tem uma outra pergunta que é importante a gente entender também. Como estabelecer esses limites? Como é que a gente pode saber que a gente só pode chegar até ali, porque é difícil. Eu até tenho acompanhado, às vezes, questões de pessoas com diabetes e elas têm essa dificuldade muito grande, Nós estamos falando aqui sobre mulheres, Mas todo diabético, tem muita dificuldade. Eu acho que, assim, vamos falar, mulheres, pelo menos a minha esposa, gosta muito no final da festa aqueles docinhos, o bolo, não pode sair, mas o diabético tem realmente limites e limites e limites. Mas eles também têm fronteiras a conhecerem, Tipo assim, abrir portas
Mas como é que essa questão de estabelecer os limites, como é que funcionaria? Dizendo não, aprendendo a dizer não, não apenas para você, mas para o outro. Mas se a gente pensar nessa situação da diabetes, a pessoa precisa primeiro se conhecer, entender que aquilo faz mal para ela. Então esse dizer não, ela não está dizendo não a uma comida, a um doce, ela está dizendo não a algo que pode prejudicá-la, né, no físico, no seu físico. Então ela precisa aprender a se respeitar nesse sentido. Quando ela diz não a algo, ela está dizendo sim para ela, porque ela está dizendo não para alguma coisa que vai fazer mal. E aí ela diz sim para a sua saúde, para a sua vida. Se a gente for pensar nesse lado da questão das diabetes. Com relação a outras questões da vida, às vezes a gente, de relacionamentos, assim, às vezes a gente prioriza o outro e se prejudica. A gente prioriza dar atenção ao outro, a dizer sim o tempo todo para o outro e não dizer não. Agora, o bacana aí, quando a gente fala assim, porque o assunto diabetes é muito abrangente, né? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, a mulher pode não ser diabética, mas o marido é. E a gente sabe que o comportamento da pessoa, ele muda muito de acordo com a glicemia, né? A gente sabe disso, a irritação, né? A gente vê aqueles programas onde as pessoas são largadas e peladas, né, em algum lugar, em falta de alimentação, a glicemia abaixa. Medicação também abaixa a glicemia, causa irritação, o comportamento fica diferente, né? Então a mulher tem que também saber, às vezes, criar alguns limites nessa hora de relacionamento, né? Não atacar muito a pessoa que está ali próxima a ela, dentro daquele problema que ela tenha, né? De saúde, vamos dizer assim. Ela sabe que aquela pessoa, ela está ali num momento de irritação ou suando frio e tal, com ela como mulher, às vezes quer ser forte naquele momento e não está entendendo o outro lado da pessoa, que aquilo é simplesmente um comportamento de um efeito, né? No caso da glicemia, a falta do açúcar, o excesso de açúcar, e ela saber assim, poxa, eu tenho que me segurar e até dar uma opiniãozinha para ele, né? Você já mediu seu açúcar hoje ou agora, você quer medir? Para que não haja um confronto ali, né? Nessa situação, acho que tem que partir da pessoa também, né? Saber os limites de comportamento, assim, a relação, né, precisa estar clara, mas também cada um com a sua parte, né? Sim. Aquele que está com uma questão que é o diabético, por exemplo, a gente está falando de um marido, mas também tem filhos. Então, quando envolve os filhos, essa mãe é a cuidadora, é aquela que zela pelos cuidados. Uma criança pequena não sabe o que é limite de comer tantos doces ou não comer naquele momento. Ela quer comer, ela não entende isso. Mas à medida que ela vai entendendo, essa mãe vai entendendo e podendo explicar de uma forma clara para o seu filho, ela vai ajudar o filho a desenvolver e até em momentos de festa, em escola, com os amigos, saber dizer não, dizendo não porque vai prejudicar a sua vida. Com relação ao casamento, essa ligação do marido e da esposa, né, essa relação, às vezes é prejudicada por uma falta de comunicação. Ou uma comunicação violenta, ou uma comunicação não assertiva, e aí ao invés de estar ajudando, prejudica, e às vezes o pico vai lá em cima, a outra pessoa precisa de ajuda, mas ela também não escuta, então é uma relação de comunicação, né? A gente passaria aqui um bom tempo falando sobre esses limites, né? Sim. Agora, quando fala também essa questão de, quando a gente começa a pensar nessa forma, que é estabelecimento de limites, aí você fala na questão de dizer não, você tem ali limpar, né, seu território, e isso pode afastar pessoas do seu meio. Como é que funciona, assim, de você? Pode acontecer? Como é que funciona? Porque assim, cada vez que você entende quais são as suas prioridades e até onde vai o seu espaço, até onde vai seu espaço, né, você acaba às vezes fazendo com que o outro perceba que ela não pode te invadir. Sim. E aí o outro fica irritado e aí você pode perder relacionamentos, porque você está sendo não só verdadeira com o outro, mas com você primeiro.
Então, assim, o cuidado que você precisa ter com você pode afastar outras pessoas. Pessoas, às vezes, que queriam te controlar, pessoas que querem invadir seu espaço. Porque, assim, não é só cuidar do seu espaço, mas também é cuidar para que você não invada o espaço do outro. Entendi. E é interessante que, falando sobre isso, né, a gente observa que realmente relacionamento, né, você, às vezes, criar uma verdade, né, tipo assim, buscar uma coisa mais correta, causa realmente problemas, né? Eu já notei isso. Por exemplo, as pessoas preferem uma mentira do que uma verdade, porque a verdade ela é nua e crua, né? Já tem esse ditado, verdade nua e crua, porque a verdade ela não fantasia tanto, né? Uma mentira ela precisa de um raciocínio e criar fronteiras, um cenário, um né? cenário. Aí, por que você fez isso? Porque fulano falou assim, papai, começa a criar muita história e as pessoas gostam de ouvir histórias, né? E a verdade, às vezes, assim, você diz assim, não quero que faça isso comigo, eu não aceito essa situação. Então ela pá, aí, nossa, que pessoa chata, isso, né? Aí você, não vou falar com fulano, porque fulano é muito assim, muito ríspido, né? Sim. E às vezes ele está criando só um limite, a gente precisa de entender um pouquinho, né, essas situações. Isso. Por isso que é importante estabelecer, porque quem cuida da sua própria vida é você mesmo. Então, por exemplo, situações de diabetes, né? Vamos dizer assim, uma família que nunca teve nenhum caso, uma criança nasce e ao longo do tempo, de repente aparece. Esses pais precisam aprender a lidar com isso, mas eles vão também ter confrontos de pessoas de fora. Sim. E muitas vezes os de fora vão achar que os pais estão agindo completamente errado, fora, mas só que se não fossem esses pais cuidando, essa criança poderia parar no hospital, ter que tomar medicações mais fortes, ter outros tipos de cuidado. Então esses pais estão zelando, mas os de fora acham que não, acham que poderia ser mais ameno. Você acaba, falando agora em diabetes, que você acaba criando limites e as pessoas não entendem isso. Não vou chamar fulaninho porque fulaninho é diabético. E ele não pode isso, não pode aquilo, não sei nem o que eu vou preparar para essa criança. E aí vem a questão das pessoas se afastarem. Então, pessoal, se vocês têm uma situação parecida, quem nunca viu isso, né, podem convidar pessoas, sim, que tenham alguém na família diabético. Eles já estão sendo preparados por profissionais para chegarem ali e usarem, né, o que podem usar. Se vocês puderem, sabendo que estão convidando uma criança diabética, ter alguma coisa diet para essa criança, né, um bolo diet, isso acontecia com o nosso filho, né? Não, traga aqui, o que eu vou comprar para ele, né? Então, assim, é só haver uma boa comunicação nesses limites, eu acho, assim, tipo assim, as pessoas não sabem que a gente vai criar limites, meu filho não pode isso, não pode aquilo, mas o que ele pode? E aí a pessoa também entender e ajudar, não precisa, assim, se afastar de uma família que tenha algum tipo de limitação. Aí a gente também pode falar no geral, né? Tem pessoas que descobriram alguma defesa, né, para a sua saúde de impor limites. Aí eu acho assim, né, olhando tudo, um alcoólatra, né, entra numa sociedade anônima, aí ele tem que colocar limites. Aí aquelas amizades, né, vamos beber uma cerveja, vamos lá, ele já tem que dizer não. Sim. Mas é tipo assim, tiver que perder alguma amizade, né, doutora? Vai acontecer, infelizmente acontece situações assim. Mas a pessoa tem que ter, né? A gente está falando sobre mulheres, tem que ter esses limites também bem estabelecidos, mas de maneira que as pessoas entendam, eu acho que para não haver tanto afastamento, né? A gente trouxe o tema de mulheres porque é um trabalho que eu faço, mas essa é um tema de limites, fala de tudo, né? Fala de todas as pessoas, né? Com relação a essa coisa da festa de criança, às vezes, se os pais se sentirem mais seguros, leva alguma coisa para o seu filho, porque às vezes a pessoa não tem esse senso, ou não entende, não sabe, então você pode levar também alguma coisa para o seu filho. Viu, pessoal? Isso é bacana, isso aí foi legal. E a gente já está terminando aí o nosso programa, né? O programa de Olho na Diabetes, que é um programa que
aborda todos os assuntos. Eu vou deixar esses momentos agora finais para a doutora se despedir, falando um pouquinho sobre onde atende, como é que as pessoas podem entrar em contato. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar conversando sobre esse tema, é bem rápido, mas a gente pode, né, se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar, mandar mensagem para vocês, a gente está aberto para estar respondendo também. Se vocês quiserem me achar, me encontrem no Instagram, @psicóloga Flávia Peçanha. Lá tem o meu telefone de contato, meu WhatsApp. Eu tenho feito atendimento online, presencial também. Eu atendo no centro da nossa cidade, de Friburgo. Mas se você também quiser conhecer um pouco mais, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que eu te dou mais detalhes, informações. Tá bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria dar a última dica agora no programa de Olho na Diabetes. Nós também somos da Associação dos Doentes Crônicos do Brasil. Você que precisa de algum medicamento, tem um custo aí todo mês, né? Precisa comprar algum medicamento, nós temos parcerias com farmácias e nós cobrimos todo o orçamento que você tem com relação à medicação. É só entrar em contato conosco. Eu vou deixar o telefone aí na tela e vocês entrem em contato e só dizer, mandar um WhatsApp. Você manda um WhatsApp e nós então entraremos em contato com você para dizer para você o que nós podemos te ajudar, tá ok? Programa de Olho na Diabetes, um programa que se preocupa com você. Até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.